duvido que algum torcedor do Cruzeiro tenha conseguido ir dormir rapidamente nessa terça-feira, depois do time ter passeado pelo inferno em La Bombonera, ter visto o céu e ter saído vivo. Este time do Cruzeiro, que não é o time do ano passado do Leonardo Jardim, que é um time que quer, eu acho que de novo se encontra na correria, assim como o time do Leonardo Jardim, que não era tão correria, mas era em transição, né? Acho que era bem mais pausado e organizado do Leonardo Jardim. Esse é sempre muito mais acelerado, mas que se encontra um pouco no caos, esse Cruzeiro, se encontra no ida e volta, na troca de golpes. Vem de duas batalhas duríssimas, Palmeiras e Boca fora de casa, sem ganhar nenhum dos dois, sem perder nenhum dos dois, e podendo ter vencido os dois, e também podendo ter perdido os dois. Mas o certo é que o Cruzeiro está se montando um novo time. Eu não sei esse novo time, o que ele vai ser capaz de fazer. E um time que inventa um goleiro, né? O Cruzeiro inventou o Otávio. Palmas para o Arthur Jorge, que viu, que teve coragem de colocar o Otávio. Eu mesmo estive desconfiado com o Otávio, não só pela capacidade dele embaixo das traves, e isso eu já tinha tido muitas boas referências, mas ele me parecia assustado. E até em alguns lances ainda me parece um pouco afoito, um goleiro inexperiente, e vai ter o ótimo de aparentemente ser um goleiro muito bom e o problema de ser um goleiro muito inexperiente, né? Mas ele me parecia assustado quando era recuado a bola para ele, o jogo contra o Boca mesmo, assim, o Boca tem finalizado no Mineirão, mas ainda me parecia um jogo nas saídas de bola do Otávio um pouco inseguro. Enfim, me transmitiu já alguns jogos, mas especialmente nesse jogo contra o Boca, que é um goleiro que talvez o Cruzeiro pense para continuar com ele. E me parece esse jogo em La Bombonera, apesar deste o Cruzeiro não ter vencido e o Cruzeiro ter vencido no Mineirão, um jogo que o Cruzeiro entendeu muito melhor o que é um jogo de Libertadores, que é preciso jogar, que é preciso sofrer, que não se pode desesperar. Quem é do tempo aqui do Cruzeiro visto de fora, e que foi um projeto que eu fiz em parceria com o Cruzeiro num momento muito ruim do clube, e que as pessoas que estavam no clube falavam, pode criticar à vontade, desde que você faça isso com alguma classe, com alguma elegância, com alguma educação, mas pode criticar à vontade. E eu falava no Cruzeiro visto de fora, que foi um ano de 2023, que o Cruzeiro brigou para não cair, basicamente, que quem se afoga normalmente é quem se desespera. Não é por não saber nadar, é por se desesperar. E eu acho que jogar Libertadores, jogar esses grandes jogos, tem muito de não se desesperar. É o tal do saber sofrer, né? Não se desesperar, não entrar na pilha do adversário, não fazer o jogo do adversário. E como o Boca hoje quis jogar um pouco mais de futebol, virou um pouco mais de jogo de bola, o Cruzeiro passou a ter mais chances também de sair com um bom resultado. O primeiro tempo poderia ter sido um pouco melhor para o Cruzeiro, se o Caio Jorge, que eu acho que teve uma arrancada muito longa, então em algum momento era normal que algum toque não saísse tão preciso na bola, foi o último, ela ficou longa demais, e ele acabou dividindo com o goleiro do Boca, mas aquele poderia ter sido o gol de empate do Cruzeiro, mas cá entre nós, pelo que criou o Boca Juniors, pelo que criou o Cruzeiro, o normal era que tivesse saído com mais de um gol de diferença para o time argentino depois do primeiro tempo. De 13 finalizações do Boca, 2 do Cruzeiro. Os gols esperados do Boca foram 1,87 só no primeiro tempo. No total foi 2,39. Para vocês entenderem o que é essa parada dos gols esperados, o tal do XG, um pênalti tem um XG de 0,75. Isso é simplesmente estatístico. A cada 4 pênaltis, 3 entram na média. Então, se você dividir 3 por 4, dá 0,75, a chance de um pênalti entrar é essa. É como se no primeiro tempo, 0,75 é a chance de um pênalti entrar. Como se o Boca tivesse batido 2 pênaltis e meio, basicamente, contra o Cruzeiro. Se a gente for juntar o jogo inteiro, que é 2,4, é como se o Boca tivesse batido mais de 3 pênaltis e só um tivesse entrado. O Otávio fez 9 defesas, evitou um XG de 2 gols, é como se o Otávio tivesse pegado mais do que 2 pênaltis, de tantas chances claras, de tantas ótimas oportunidades que o Boca teve, por mais que os aplicativos de estatísticas tragam grandes oportunidades, 3 para cada lado, mas o Boca teve muitas finalizações e rebote, bola que vinha de tudo quanto era lado, e Otávio, com 20 anos, fez um grande jogo. Muito bom jogo da dupla de zaga também, eu acho que protegeu bem a frente do gol, porque o Boca chegava por todos os lados, chegava com rebote, chegava da frente da área, mas eu acho que o Fabrício Bruno, que está vivendo boa fase, João Marcelo, que é outra boa aposta do Arthur Jorge, que viu que estava crescendo e que merecia. E Kaique, Bruno e Fagner, eu acho que na defesa sofreram muito, porque o Boca dobrava muito em cima deles, mas foram os heróis, né, da vitória, do empate com sabor de vitória do Cruzeiro. O Kaique dando o cruzamento para o Fagner fazer o gol, primeiro gol do Fagner com o Cruzeiro, e logo esse que garante o Cruzeiro vivo para chegar à última rodada brigando ainda na Libertadores. Um parênteses para falar de Kaique Bruno. É um ótimo jogador, é um defensor quase completo,
Se o Cruzeiro perder, que perca para o futebol internacional, que não perca para o mercado interno, né, porque está se falando do Flamengo, o ótimo Pedro Rocha trouxe a notícia que o Flamengo queria, e o Flamengo tem bala para levar. E por que não seria bom para o Cruzeiro perder para o mercado interno? É se o Cruzeiro um dia quer rivalizar com o Flamengo, ele não pode perder jogadores para o Flamengo. Então que perca para fora, que venha o Como, que venha algum outro time que leve o Kaique Bruno, porque em algum momento o normal é que ele saia. Ele é muito bom. Ele é bom defensivamente, ele é rápido, ele é inteligente. No ataque ele é bom também. Ele não cruza de qualquer jeito, ele olha a melhor opção para fazer os cruzamentos. Eu não levaria para a Copa, porque não tem experiência. O Kaique Bruno não tem experiência internacional e eu acho que é uma Copa do Mundo muito pesada para o Brasil, 24 anos sem ganhar, toda essa pressão que existe hoje em dia. O Brasil está indo com a sua segunda convocação mais velha da história, só em 2010, que não deu nada. Mas também de uma seleção tão envelhecida como essa, eu não levaria o Kaique, apesar de eu acho que ele ser melhor jogador hoje do que o Douglas Santos, e talvez até uma fase melhor, certamente uma fase melhor do que o do Alexandro no curto prazo, no médio prazo, acho que talvez empatem, se a gente for pegar de 2025 para cá, acho que talvez empatem, mas por uma questão de experiência, tá? E outro é o Juba do Bahia, que também tá jogando muito bem, e também por uma questão de experiência eu não levaria, e eu também não levaria já o Matheus Pereira, que eu fiz aqui campanha, simplesmente se o Neymar jogasse o que o Matheus Pereira joga, não teria nenhum debate sobre o Neymar, porque ele iria. E o Matheus Pereira, sem ter feito um grandíssimo jogo contra o Boca, colocou o Caio Jorge na cara do gol, e fez aquela tabela com o Caio Jorge, ótima tabela que o Christian podia ter marcado. Até acho que o Matheus podia ter dominado aquela bola com um pouquinho mais de fome de marcar, mas assim, tirou o Cruzeiro de vários apuros, ajudou na defesa, estava sempre dividindo, está sempre ajudando como sempre. Mas enfim, só esse parêntese sobre jogadores do Cruzeiro e Copa do Mundo. Volta para o segundo tempo, bem melhor o Cruzeiro. Quero até pegar finalizações do Boca no segundo tempo para ver de onde que vem. O Boca finaliza com o Jiménez aos 46, depois tem o Delgado aos 49 e depois volta a finalizar com o Merentiel já aos 66. Fica 17 minutos o Boca sem finalizar. Nesse período, o Cruzeiro faz o gol de empate. Poderia ter feito com o Christian, né, o gol da vitória, porque o gol de empate do Fagner é aos 54, depois aos 63 tem a bola do Christian e até a expulsão do Gerson, o Cruzeiro era melhor no segundo tempo e a sensação que dava é que o Cruzeiro ia ganhar o jogo. Que o pior já tinha passado, que o Otávio já tinha sido útil, que ele ainda iria precisar ser útil, mas que o Cruzeiro estava conseguindo colocar o Boca na roda, que o Cruzeiro estava ocupando o campo de ataque, que o Cruzeiro estava atacando muito bem, em um muito bom jogo do Gerson. Acho que o Cruzeiro, inclusive, conseguiu entender que o Gerson estava muito bem e estava procurando o Gerson cada vez mais em campo. A jogada do gol acho que é uma dessas, que se procura o Gerson para saber o que ele vai fazer e ele devolve uma bola para o Kaique Bruno e sai cruzamento para o Fagner. É uma expulsão que pode expulsar, mas eu não gosto da expulsão nesse tipo de carrinho, que é um duplo carrinho, porque ele sobra a perna para todo lado. Quando um cara está em pé e o outro dá um carrinho, tudo bem. Quando os dois estão em pé e sobra uma perna na canela do cara, um pé muito alto, ok, esses lances são claramente de expulsão. Quando os dois dão esse carrinho, eu acho que não é para expulsar. Mas eu também acho que o Cruzeiro não pode reclamar da arbitragem, porque foi um jogo de muitas decisões difíceis, e que cá entre nós só essa caiu pro Boca, né? A mão do Kaique no lance do gol do Cruzeiro não acho que é uma mão apitável, não é uma mão de falta. É um toque na mão, eu nem sei se toca, mas uma vez que toque na mão do Kaique Bruno, a mão tá paralela ao corpo, não é uma mão imediatamente antes do gol, como é do segundo gol do Boca, né? Que é anulado, porque é uma mão que vira assistência e o braço não tá em posição natural.